tese, é onde está subsidiando as autoridades sobre o que fazer, né, nestes aspectos. E que está acompanhado também da engenheira Glênia Fagundes, que está aqui à nossa esquerda. Esquerda é só a posição na mesa, não é porque está à minha esquerda, é só na mesa. Boa tarde a todos. Assim que eu recebi o convite do professor Maurício para vir até aqui neste fórum e apresentar os encaminhamentos ou o que a nossa universidade, como centro de excelência, vem desenvolvendo em relação a esse assunto multitemático que assola o nosso Tubaranense como desastres naturais, nos deixa muito confortável em função de tudo aquilo que nós já estamos produzindo ao longo de todos esses anos. Bom, primeiramente eu gostaria de apresentá-los a bacia hidrográfica do Rio Tubarão e situá-los Tubarão, que é aquele pontinho amarelo, dentro do estado de Santa Catarina. Então, em relação aos 293 municípios, nós ocupamos apenas 300 km² de área, enquanto que toda a bacia do Rio Tubarão ocupa uma área de 5.900 km², ou seja, muito superior. Aquele pontinho azulzinho claro, pode deixar por favor? Exatamente. Esses pontos cinza e azulzinho claro, na verdade, relaciona ali a densidade demográfica do município de Tubarão. A parte mais escura representa as condições hidrológicas do baixo vale do Rio Tubarão. Essas informações elas já foram devidamente geoprocessadas, que são as 4 linhas de pesquisas do nosso núcleo de estudos, que está direcionado à climatologia, geoprocessamento, geotecnia e planícies de inundações. Então nós já georreferenciamos o município de Tubarão e através de cruzamentos de dados de satélite, não é Google Earth, certo? Então, através de imagens satélite, imagens de spot, nós já geramos o primeiro modelo digital do terreno, por favor. Esse primeiro modelo digital do terreno, nós conseguimos já fazer algumas simulações e identificamos, visualmente conseguimos identificar que o nosso município está dividido em duas etapas. À esquerda da tela nós conseguimos identificar ali as elevações gradientes, que são a montante, a parte alta do nosso município, e que nós estamos subindo em formação Serra Geral. A parte plana, onde está inserida basicamente todo o nosso município de Tubarão, ele está inserido sobre um grande banco de argila mole. E, consequentemente, isso nos delimita nossas bacias de inundações, certo? O que nós estamos chegando até o momento em parceria com a Defesa Civil, então todos os dados que nós estamos tendo, nós temos um único foco, que é fornecer dados técnicos a comissões organizadas como a Defesa Civil, por exemplo, nós estamos mapeando a cidade, por favor, na busca desse tipo de documento, que é uma carta de risco para o município de Tubarão. Então aqui nós temos um exemplo hipotético do que nós estamos buscando, através de subsídios técnicos científicos. Então, por exemplo, aquele ponto vermelho indica onde tem o maior risco, e aí esses riscos eles seriam os nossos riscos eminentes, e esses riscos eminentes apontam para períodos de inundações, deslizamento de encostas, soterramento, solapamentos, enfim, ações diversas da natureza. Os pontos amarelos são os classificados de médio risco, aquele que, por exemplo, o município pode prever no seu plano diretor que ele seja ocupado, porém com algumas ressalvas, enquanto que na zona vermelha são áreas que deveriam ser vedadas pelo plano diretor municipal, ou seja, não permitir a construção ou a edificação dessas áreas. E nas áreas verdes são as áreas a qual não oferecem riscos eminentes algum. Subsidiando esses dados, estamos trabalhando na classificação dos taludes marginais do nosso Rio Tubarão para tentar compreender
o seu atual comportamento se voltarmos a ter hoje uma vazão como nós tivemos em 74. Então nós conseguimos já hoje identificar visualmente algumas diferenças em relação às duas margens. Na margem direita, nós temos ali uma concentração maior de solos formadores, solos sedimentares formadores, por argilas e siltos, que são as partículas mais finas do meu material. Isso indica, então, que todo o material ele está sendo basicamente sedimentado no lado direito. Por favor? Dando uma atenção maior à outra margem, ou seja, a margem esquerda, nós identificamos que eu tenho uma formação de solos granulares. O que isso indica? A velocidade e o fluxo comportamental do meu rio. Então eu estou assoreando de um lado e sedimentando do outro em relação às margens, certo? E essa imagem ela começa a nos subsidiar que o comportamento do rio ele é cíclico e ele vai se movimentar à medida que a vazão aumenta. Então, quanto mais granular for o solo das margens, maior será a incidência deles em relação à infiltrabilidade, ou seja, a capacidade que a água tem de infiltrar no material e carrear esse mesmo material. Significa que são áreas hoje identificadas como áreas de solapamento, ou seja, numa grande inundação serão áreas que serão diretamente afetadas. As margens desse rio, as margens desses pontos serão totalmente carreadas, poderão ser carreadas. E esses pontos de estudos ao qual nós temos agora incluem nosso centro urbano. Significa dizer que boa parte das nossas ocupações urbanas, das áreas ribeirinhas, serão diretamente atingidas por solapamento. Então elas serão devastadas, serão dragadas pelo rio. Por favor. Em relação ao estudo da estabilidade dos taludes, identificamos o seguinte: nós temos alguns pontos que se classificam como a iminência de rompimento, ou seja, por si só ele não venha a cair, mas caso a ação de pequenas forças vão provocar essa erosão. Sendo que a grande maioria, ou seja, estamos lá com o fator de segurança, então nós temos um gráfico plotado do fator de segurança por ponto de estudo, onde o fator de segurança deve gerar em torno de 1,5. Se observarmos, nenhum ponto foi atingido, o que caracteriza as nossas margens como instáveis do ponto de vista geotécnico. Então nós temos sim a possibilidade disso vir a romper, certo? Por favor? O fato disso é que nós temos uma movimentação interna das taludes, chamado clipe, que é uma erosão, uma movimentação muito lenta, desencadeada em centímetros por ano, ou metros por ano, ou milímetros por ano, ou seja, uma movimentação muito lenta, mas há essa movimentação. A grande preocupação que nos causa agora como técnicos, como pesquisadores, é se eu desassoreando o rio, ou seja, eu aumentando a carga desse escoamento, eu vou acelerar esse processo. Então, na verdade, ao nosso entendimento, eu não estaria atingindo hoje o foco e sim o problema. E nós temos que agir no foco. Qual o nosso foco hoje? Evitar que as áreas ribeirinhas sejam ocupadas ou sejam desmatadas. E, consequentemente, não permitindo que esses materiais sejam carreados de um ponto ao outro. Em análise de contaminação dos materiais, ou seja, nós em laboratório fazendo análise granulométrica dos materiais para chegar em alguns dados aqui apresentados hoje aos senhores, nós identificamos o seguinte: algo que não poderia estar ali. Por favor. Em relação a 1 litro d'água, ou seja, a um volume de 1.000 centímetros, de 1 centímetro cúbico, nós identificamos duas etapas bem distintas. Isso deveria estar sempre preenchido por todo o seu volume por solo mais água. No entanto, nós vemos ali, por favor, todo esse volume deveria estar preenchido por solo mais água, mas nós conseguimos identificar aqui que eu tenho dois materiais diferentes. O primeiro passo está sendo preenchido por solo mais água. Por favor. A segunda etapa por uma espuma. Essa espuma, por curiosidade, pedimos para fazer análises laboratoriais superficiais, então não entramos em grandes detalhes, mas identifica-se que há uma grande concentração de efluentes domésticos, ou seja, óleo de cozinha, óleo mineral, esgoto doméstico, entre outros. Bom, o que nos chama a atenção a partir desse momento é o seguinte:
é que a ação individual, essa é a conclusão que nós estamos levando, os dados técnicos a quais estamos tratando, a ação individual